Além disso, gente, engajamento social, solidão, gente, solidão, nós somos seres sociais, solidão aumenta e muito o risco de desenvolver demência, né? Então, diferentes aspectos do envolvimento social estão associados à redução do risco, né, de desenvolver demência no futuro. Então, o que isso significa? Que atividades, que aspectos do envolvimento social são esses? Atividades sociais regulares, redes sociais fortes, né? Tanto atividades sociais regulares, quanto redes sociais fortes, estão associadas a melhor funcionamento cognitivo em estudos transversais e estudos longitudinais. Eu até peço desculpa, porque eu coloquei em estudos transversais e longitudinais e coloquei só uma referência, tá? Mas se alguém quiser, é só me falar que eu mando as outras referências também. Eu não sei se todos aqui, né, sabem o que é um estudo longitudinal, o que é um estudo transversal. Mas um estudo transversal é um estudo de corte de momento presente, né? Eu, em 2025, vou lá, estudo uma população, estudo uma amostra e faço as minhas inferências a partir dali. Um estudo longitudinal é um estudo de acompanhamento, né? A gente chama de coorte também. É um estudo que eu acompanho uma população por anos, em vários momentos, né? Eu faço essa avaliação em vários momentos. Cada um, né, tem seus benefícios, tem os seus prós e contras, mas tanto em estudos de acompanhamento quanto em estudos de corte, né, de momento presente, o engajamento social está associado a um melhor funcionamento cognitivo. E tem um outro ponto também que eu achei interessantíssimo. Engajamento social também reduz o risco de conversão para a demência em pacientes que já apresentam déficit cognitivo. Ou seja, aquele paciente que está no estágio anterior, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, tem um déficit ali que não é só subjetivo, é objetivo, mas não tem impacto na funcionalidade, a gente não classifica ele como um quadro de demência. O engajamento social reduz a conversão desse sujeito para um posterior quadro demencial, que é um quadro crônico, né, que é um quadro degenerativo, né? Enfim, então, gente, relações sociais, engajamento social, óbvio que não é qualquer relação social, né? É uma relação social positiva, que te dê bem-estar, né? Que te traga aspectos positivos, é óbvio, né? E vocês vão observar que toda a minha primeira parte, e talvez a parte mais importante da minha roda de conversa, vai ser falar sobre prevenção. O diagnóstico, a avaliação neuropsicológica, ela é excelente para um diagnóstico preciso, né, junto com outros elementos, como biomarcadores, né, como imagem, como avaliação neurológica ou psiquiátrica, por exemplo. Ela, junto com todos esses fatores, ela tem uma capacidade excelente de diagnosticar precocemente, de diagnosticar de forma precisa, identificando a possível etiologia desse quadro demencial. Ela é excelente, mas eu gosto sempre de falar o que a gente pode fazer antes, tá? E a partir disso, inclusive, dar mais esperança para vocês, né? E, inclusive, dar mais esperança para aqueles que pensam em trabalhar com envelhecimento, porque muitos, e não é fácil mesmo, né? Muitos me questionam, Marina, não sei se eu quero trabalhar com quadro demencial ou com comprometimento. Trabalhar com comprometimento cognitivo leve, né? Quando a gente está falando de reabilitação, tá? Neuropsicológica. Porque se for terapia, por exemplo, trabalhar com envelhecimento, vem muito paciente que não tem nenhum prejuízo cognitivo, né? Chega no seu consultório e é muito legal, e eles melhoram muito, né? Aderem à terapia, é excelente. Mas, de fato, quando você está trabalhando com quadros demenciais no seu consultório, dentro do contexto da reabilitação neuropsicológica, por exemplo, você vai ter que trabalhar assim, a sua autoestima, a sua vontade de resolver o problema do paciente, porque esse paciente não vai melhorar, você não vai curar esse paciente.
Só que você consegue olhar por uma outra perspectiva, né? Por um outro ângulo, você vai dar mais sobrevida para esse paciente, essa progressão vai reduzir muito. Eu tenho casos assim maravilhosos no meu consultório, outros nem tanto, mas outros que a avaliação, a reabilitação neuropsicológica fez toda a diferença na vida dele, sabe? Deu muito mais qualidade de vida para ele. Então, fácil não é trabalhar com envelhecimento, né? Porque a gente se frustra muito, a gente fica triste. Tem outro ponto também, né? Que eu sempre falo para quem trabalha com envelhecimento, a gente entra em contato com a morte com muita frequência. Se você perguntar para um paciente, para um psicólogo que trabalha com infância e adolescência, adultez exclusivamente, por exemplo, não atende idosos, e você perguntar quantos pacientes você perdeu ao longo da sua carreira, ele vai contar nos dedinhos, né? Eu, assim, não me cabem nas minhas mãos, né? Esse ano, por exemplo, eu perdi uma paciente queridíssima para mim, que me impactou muito. Mas existem outros propósitos nisso daí. E se também a gente educar essa população em como ela pode reduzir esse risco de demência, a gente vai ter idosos mais saudáveis e que a gente vai conseguir fazer muito mais por eles, né? Então, gente, vamos pensar. Por que o engajamento cognitivo, através dessas atividades, né, que envolvem aprendizagem explícita, que envolvem o pensar, o sair da zona de conforto, e que está muito associada à educação formal, considerando qualidade e quantidade, a um trabalho laboral, né, a um trabalho ocupacional estimulante cognitivamente, a aprendizagem de um hobby. Por que essas atividades e o engajamento social podem melhorar o funcionamento cognitivo ou podem reduzir o risco de demência? A gente tem algumas hipóteses, né? Ela pode aumentar a neurogênese e, com isso, por exemplo, melhorar a função hipocampal, quando a gente está falando, por exemplo, de um quadro de demência de Alzheimer, e aí, com isso, a gente, na verdade, aqui não, até vou me retratar. Por que essas estratégias podem reduzir o futuro risco de demência, né? A gente não está falando de um quadro de demência de Alzheimer. Uma das hipóteses é que isso aumenta a neurogênese, isso pode melhorar a função, né? A função de algumas estruturas do nosso cérebro, como o hipocampo, que é responsável por algumas funções cognitivas, como a memória episódica, né? Essa que é comumente conhecida como o primeiro sintoma da demência de Alzheimer, quando a gente está falando de Alzheimer típico, né? O Alzheimer que é esperado, além de benefícios indiretos, né? Além dos benefícios indiretos que essas atividades, como engajamento cognitivo e social, vão gerar na gente, como, por exemplo, ter um maior engajamento social, provavelmente aumenta o nosso nível de atividade física e nosso nível de saúde mental, e com isso a gente também melhora o funcionamento cognitivamente de forma indireta, né? Então, você tem o ganho direto, que seria na neurogênese, e o ganho indireto. Uma pessoa que se engaja mais socialmente é uma pessoa com provável maior saúde mental, provável também maior nível de atividade física.